E aí, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos finalizar a nossa lista, pelo menos no que diz tocante às questões de cálculo quantitativo, nós teremos resolvidas todas, tá? Então vamos à nossa 14ª questão. O que os termos peak-tailing e peak-fronting significam em cromatografia? Quais fatores podem produzi-los? Essa é uma questão puramente teórica. Então, como resposta, tá? A gente vai verificar que a gente sabe que, com frequência, essa questão das assimetrias, não é? Ou seja, das más formações dos picos cromatográficos realmente ocorre. E ocorre por uma série de fatores, tá ok? Que nós já vimos nas teorias que nós passamos para vocês. Pois bem, então a gente vai saber o que? Sabe-se com frequência que os picos de eluição num sistema cromatográfico, né, é para ser gaussiano e são gaussianos, tem que assumir uma forma gaussiana para que nós possamos considerar, não é, que a concentração, certo, desses compostos realmente estejam relacionadas com a forma daquele pico gaussiano de maneira precisa, tá bom? Então, de uma forma geral, tá, os picos não gaussianos, eles podem ocorrer, tá bom? Eles podem ocorrer, né, de tal forma que essa ocorrência ela pode ela pode acontecer através da sobrecarga da coluna, ou seja, quando a gente utiliza a coluna demasiadamente, tá? Quando nós utilizamos a coluna de maneira intensa até sobrecarregá-la, essa má formação dos picos, tá ok? Elas podem ocorrer também em função de espaços que vão acabar aparecendo ao longo dos anos de uso dessa coluna, ou do tempo de uso dessa coluna, vai se aparecendo grandes espaços vazios, então isso também pode ocasionar má formação dos picos. Pode ocasionar, essa má formação também pode ser ocasionada quando o analito faz uma ligação lenta ou uma liberação lenta com a fase estacionária e logo em seguida ele é carreado pela fase móvel. Quando a coluna, né, ela interage com o analito em vários pontos, em várias posições. Ela pode também ocasionar essa má formação dos picos, que nós chamamos de peak-tailing e peak-front. Tá ok? Então, de uma forma geral, são esses 4 casos que eu trago para vocês. Tá? Então, copiando aqui a respostinha para vocês. Deixa eu abrir aqui. Pronto, deixa eu copiar. Pronto. Então, desce para colocar de outra cor, né? Ficaria bonitinho, mas deixa eu ver. Não, assim mesmo. Pois bem, então, como resposta, tá? Como resposta à nossa questão 14, nós vamos verificar que supõe-se com frequência que os picos de eluição num sistema cromatográfico são gaussianos. Eles deveriam ser gaussianos, eles devem ter a forma gaussiana, tá bom? Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, nem sempre essa suposição é verdadeira, porque ocorre justamente o peak-tailing e o peak-front, né? Então, os picos não gaussianos eles podem ocorrer quando nós lidamos com sobrecarga da coluna, como eu falei para vocês, quando a coluna apresenta ao longo do tempo espaços vazios, quando o analito
não é, ele faz uma ligação lenta ou uma liberação lenta da fase estacionária, ou quando a coluna, com mais de um tipo de posição, né, interage com o analito. Então, ela interage com o analito em várias posições. Então, essa é a resposta da 14, não é? Da 14, da questão 14. Mas aí, professor, o que seria o peak front e o peak tailing? Nada mais são do que assimetrias, picos com assimetrias frontais e picos com assimetrias posteriores. Tá? O peak tailing, ou assimetria posterior, é um pico com uma borda posterior mais acentuada. E o peak front, ou assimetria frontal, é um pico com uma borda frontal mais acentuada. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é esse aqui que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Um exemplo que eu trago para vocês é essa figura aqui para vocês. Opa, pronto. Dá uma, ó, o peak fronting, ou assimetria frontal, como vocês podem ver, ele é um pico com a borda frontal mais acentuada. Vocês estão vendo essa borda frontal mais acentuada? Essa área do pico ela é maior que a área B. Nós vamos chamar aqui de área A e área B. Quando nós dividimos A por B, a gente vai ter um fator de assimetria menor que 1. Toda vez que nós tivermos fatores de assimetrias menores do que 1, a gente tem um pico com assimetria frontal. E o inverso também ocorre, né? Quando nós vamos ter A menor que B, né? Nós vamos ter, quando nós dividimos A por B, a gente vai ter que o fator de assimetria ele vai ser maior que 1. Quando eu dividir B por A, né? A gente vai verificar que o fator de assimetria ele é maior que 1. Todas as vezes que eu tiver um fator de assimetria, que é chamado de fatal tailing, maior do que 1, tá? Esse pico ele tem a característica de assimetria posterior. Veja que a borda dele posterior é maior do que a frontal. E um pico gaussiano é o sonho de cada analista, ou seja, é uma curva gaussiana perfeita, simétrica entre os dois lados, lado A e lado B. Tá? Lado A e lado B, que vocês podem ver aqui, eu estou falando A e B. Aqui a gente pode chamar de A e B. Aí quando eu divido aqui, ó, B por A, ele vai ser menor que 1. Dá uma simetria frontal. Aqui quando eu chamo A e B e eu divido B por A, ele vai ser maior que 1. Eu tenho uma simetria posterior. Tá? Para ficar mais representativo para a gente, ok? Então essa foi a nossa 14ª questão. Então, se eu fosse responder a 5ª questão, professor, a 15ª questão segue essa linha de raciocínio. Isso mesmo. A 15ª questão, ela solicita da gente o quê? Opa! Ela solicita da gente qual a forma geral de pico, exemplo, peak fronting, peak tailing ou gaussiano, é representada por cada uma das razões A, B a seguir. Aí ele dá justamente aqui, já dou com a resposta, tá? Então, ó, quando A sobre B é maior do que 1, vejam só, quando A sobre B, olha aqui, ó, a resposta. Quando A sobre B é igual a 1,49, o fator de assimetria, ó, tailing factor, é maior do que 1. Se ele é maior que 1, ele tem uma assimetria tailing, ou seja, ele é um pico com assimetria posterior. É desse formato aqui, ó, que eu estou falando. Tá? Então, é um peak tailing. Quando o fator de assimetria A sobre B é menor do que 1, factor, tailing factor, nós temos uma assimetria frontal, é um peak fronting. Quando ela é igual a 1, A sobre B é igual a 1, ou seja, o fator de assimetria, tailing factor, é igual a 1,
é uma curva gaussiana perfeita. Então essa é a resposta para vocês. E eu ainda copiaria isso aqui, ó. Colocaria aqui do lado aqui, que faz parte, né? Só para... Se ela diminuísse, né? Não sei se diminui. Pronto, só para vocês... Pronto. Menor do que 1, maior que 1. Essa foi a 15ª. Vejam como é tranquila essa questão, não é? Aí vamos lá para a 20ª. A 20ª já é um pouco maior, mas nada demais, tá? Então, na 20ª, o que é que ele nos pede? Vou ver aqui se dá para... Acho que dá. Ó, na 20ª. Opa! Os seguintes dados são para uma coluna cromatográfica líquida. Ó, comprimento do recheio 24, comprimento do recheio 24,7, vazão de 0,313 ml, volume morto de 1,37. Esse volume VE aqui, que ele não disse o que é, tá bom? De 0,164 ml. E deu isso aí, inicialmente, né? Como dados iniciais. Aí o que ele vai dizer aqui? O cromatograma de uma mistura das espécies A, B, C, né, e D forneceu os seguintes dados. Ele dá o tempo de retenção e a largura da base do pico. Estão vendo? Em minutos. A largura da base do pico em minutos. Em minutos. Não esqueçam. A largura da base do pico em minutos. Aí ele vai dar essa colunazinha, que é o pico não retiro, ou seja, que dar o tempo de retenção. Não é na realidade é o tempo morto aqui. Lembre que aqui é o volume morto. Volume. E aqui é o tempo morto. Tempo de retenção morto. Esse númerozinho está bem aqui, tá? Esse número 3.1 está aqui. Não está aqui não. Tira daqui. Aqui não tem nada. Que é a largura da base, a minha altura. Largura da base do pico, desculpa. O tempo de retenção de A, de B, de C e de D. E dá a largura da base, né, do pico, de 0,41, 1,07, 1,1, 1,72. Ele pede para calcular. Calcular o que, professor? Vamos ver aqui na lista o que ele pede. O número de pratos de cada pico. De cada pico. O número de pratos de cada pico. Então vamos lá. Então, ó, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que, vamos pegar primeiro o pico A. O pico A. Então, através da tabela, nós vamos verificar, através de uma expressão para o cálculo do número de pratos teóricos, nós vamos verificar que o número de pratos teóricos, N, vocês vão usar essa mesma expressão, tá? O número de pratos teóricos, N, ela será igual, para aquele pico ali, tá? Será igual a 16 vezes o tempo de retenção dele, veja, não é o tempo de retenção ajustado, tá? Dividido pela largura da base do pico ao quadrado. Já que eu tenho esses dados aqui. Então, para o pico A, nós vamos ter 16 vezes o tempo de retenção dele, que é 5,4, dividido pelo a largura da base do pico elevado ao quadrado. Se nós fizermos esse cálculo aqui, ele dá 2.775. 2.775,49 pratos.
Aí, como ele não me deu o comprimento da coluna, ele me deu ali o comprimento do recheio, que equivale ao comprimento da coluna, eu vou admitir que essa coluna tenha 24,7 centímetros. Então, o número de pratos, né, para o pico A será de 2.775,49 pratos teóricos a cada 24,7 centímetros, que é o comprimento da coluna. Aí para o pico B, do mesmo jeito a gente faz. Bom, já vou logo fazer no pico B, a gente vai ter um N, é a mesma coisa, só que a gente pega os dados de B. Nós vamos pegar 16 vezes 13,13 dividido por 1,07 elevado ao quadrado. Então isso aqui vai dar igual a 2.472,04 pratos, né? A cada 24,7 centímetros. Por que cada 24? Porque é o comprimento da coluna. Tá bom? Comprimento da coluna. O pico C. Mesma forma, gente. Ó. Igual a 16 multiplicado por 14,1 dividido por 1,1 ao quadrado. Que deve dar uns 2.000 também. 2.628,89 pratos cada 24,7 centímetros. E por último, o pico C, pico D, N dá igual a 16. Deixa eu só ver aqui que eu não vi, né, gente? 21,6 e 1,72. 21,6 e 1,72 ao quadrado. Isso aqui deve dar 2.523,3 pratos a 24,7 centímetros. Então nós calculamos o número de pratos de cada pico. Ok? Então o que nós iremos fazer agora? No item B, ele pede a média e o desvio padrão de N. Então pronto, tudo bem. Fazemos aqui a média e o desvio padrão dele. Se vocês pegarem a calculadora científica de vocês e colocarem no modo de desvios padrão, vocês vão verificar que a média de pratos teóricos ela dá 2.599,93 pratos a cada 24,7 centímetros. O desvio padrão dá 134,2, dá alto, né? Um pouquinho alto. O desvio padrão é esse mesmo. Até mesmo porque a gente vai verificar que ele não tem reprodutibilidade, né? Ó, 2.700, 400, 600 e 500. Não tem reprodutibilidade, desculpe. E o último que ele pede é a altura de cada prato para a coluna, como um todo. Como um todo. Então, nessa aqui, a gente sabe que a altura do prato para a coluna ela é dada pela relação do comprimento da coluna dividido por N. Esse N aqui nós vamos pegar o N médio. Justamente aqui, ó, a média. O N médio. Ó, o comprimento da coluna, admitindo que seja igual ao tamanho do recheio da coluna, de 24,7 centímetros, e um N médio de 2.599,93, nós vamos ter que a altura da coluna dá igual a 9,5 vezes 10 a menos 3 metros.
ou 9,5 milímetros. Ou seja, a altura de cada prato teórico na coluna ela é em torno de 9,5 milímetros. Bom, então essa foi a nossa última questão. A última questão aqui, 9,5. Tá? Deixa eu apagar aqui que tá feio. Vou apagar aqui. 9,5 milímetros. Então essa foi a nossa 20ª questão, né? 20ª questão. 20ª questão da lista, ok? Então um grande abraço e até a próxima, gente. Até mais.